Abre aí comigo Apocalipse 2. Eu vou ler na Bíblia a mensagem. O mesmo Zé disse pra mim que essa Bíblia é herege, que o Eugênio Peterson é um herege. Mas eu gosto da parafrase, gente. A minha Bíblia é devocional. Não faz assim, Zé. Você tem também? Então tá bom, então tamo junto. Vamos lá. Apocalipse 2 eu vou ler. 2, versículo 1 ao 7. Escreva a Éfeso, ao anjo da igreja. Assim diz aquele com as 7 estrelas em sua mão direita, andando entre as 7 luzes. Aí vai estar os candelabros. Vejo o que você tem feito. Vejo o seu trabalho muito árduo, sua recusa em desistir. Sei que você não consegue tolerar o mal e que eliminou os falsos apóstolos. Conheço a sua persistência e coragem na minha causa, pois você nunca desiste. Mas você se desviou do seu primeiro amor. Por quê? Afinal, o que está acontecendo com você? Tem alguma ideia de como você caiu? Volte ao seu precioso primeiro amor. Não há tempo a perder, pois eu estou para remover a sua luz. Mas você tem algo ao seu favor. Você odeia os ensinos dos nicolaítas, e eu também os odeio. Está pronto para ouvir? Então ouça. Ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Estou para convocar cada vencedor para jantar. Estou preparando um banquete com o fruto da árvore da vida, alimento que vem do jardim de Deus. Amém? Eu vou pedir para você interceder a Deus por mim e pela mensagem dessa noite. Estende sua mão para cá. Tira um minuto de oração comigo, por gentileza. Clama ao Espírito Santo que Ele tenha liberdade essa noite. Papai, eu te convido a ficar à vontade hoje aqui, Jesus. Eu te convido a ficar à vontade hoje aqui, Pai, que a Tua palavra tenha liberdade de ministrar o meu coração, de ministrar o coração da Tua igreja. Pai, eu não tenho o intuito de compartilhar informações, nem conteúdo, Pai, mas eu queria que o Senhor nos ensinasse hoje a recordar e a restaurar o primeiro amor, Jesus. Ou pelo menos a reconhecê-lo, Jesus. Eu queria que o Senhor pudesse vir sobre nós hoje com liberdade, a ponto de falar conosco, nos trazer de volta a essência do que o Senhor anseia para as nossas vidas, do que o Senhor anseia para nós, Pai. Fica à vontade, essa noite é toda sua. Eu sou todo seu e eu nem mereço estar aqui em cima, Jesus. Eu nem mereço estar com esse microfone. Mas você me dá essa oportunidade, Pai. Então, fala com a sua igreja, fala comigo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Que bênção. Olha a bênção estar aqui de novo. Eu escolhi Éfeso. O Zé me mandou a lista. Na verdade, foi engraçado porque o Zé ele nem perguntou se eu queria pregar nas listas que tinham para pregar dos dias, né, na campanha. Ele nem perguntou, ele mandou para mim. E nem colocou nada, eu escolhi Éfeso. Aí ele respondeu, confirmado. Ele só mandou as opções, eu falei que era Éfeso, ele falou que estava confirmado. Falei, então fechou, então vai ser Éfeso. Estava livre ainda. E eu escolhi Éfeso porque eu gosto bastante da igreja de Éfeso. Eu tive a oportunidade de dar um estudo de meditações na carta de Éfeso, lá na igreja, no Jardim Teresa. Fui muito ministrado por Jesus, muito ministrado sobre o significado da igreja, sobre a importância da carta aos Efésios para entendermos igreja em todos os seus sentidos. É ali onde Paulo deixa mais clara a teologia da igreja, onde ele começa avisando a gente que Jesus quebrou o muro, não tem mais grego, não tem gentil, não tem judeu, não tem mais ninguém. Agora Deus faz um novo povo, faz uma nova raça, um novo homem e coloca todo mundo dentro da sua família, aqueles que o aceitam e reconhecem como Salvador. E eu sou apaixonado pela carta aos Efésios por causa desse aspecto. John Stott, quando ele escreve o seu comentário sobre a carta aos Efésios, ele trata do mesmo assunto. Ele fala que a carta ela é completamente eclesiológica, acho que é assim. Fala completamente sobre a eclesiologia, sobre a igreja, sobre o nosso entendimento disso. Eu sou ainda apaixonado por causa de como começou a obra de Deus. Lá em Éfeso, o Zé deu uma palhinha pra gente. Quando Paulo ele vai para a cidade de Éfeso, ele
A Bíblia diz que ele faz um voto antes de ir para lá. Ele, Priscila e Áquila raspam a sua cabeça e vão para lá debaixo desse voto feito com Deus, que não nos é aberto o que é, o que foi, qual foi o voto que aconteceu, mas ele fez um voto a Deus e em seguida foi a Éfeso. Chegando em Éfeso, ele pregou durante algum tempo, algumas pessoas ficaram muito admiradas, elas falaram para ele ficar um pouco mais, ele falou, não dá, mas eu prometo que eu volto, eu vou voltar, daqui a um tempo eu volto, fica firme aí. Então ele vai, continua a sua viagem, faz um monte de coisa, na hora que ele está voltando, Apolo já tinha passado pela cidade de Éfeso, ele encontrou Priscila e Áquila lá, e a Bíblia diz que ele era um cara que pregava muito bem, era um cara muito fiel aos caminhos de Jesus, só que ele só conseguia conhecer e pregar sobre o Evangelho até o batismo de João. Ele era tão eloquente, tão convincente quanto qualquer pregador da época, quanto qualquer um dos apóstolos, inclusive. Diz que ele era um cara muito bom mesmo no que ele fazia pregando. Só que ele só conhecia a história até João. Então, depois que ele pregou, Priscila e Áquila foram até ele, fizeram ele saber do resto do caminho, e aí ele ficou impressionado. E a Bíblia diz que ele fez um grande serviço ao reino de Deus, porque ele conseguia trazer argumentos convincentes de que Jesus era de fato o Messias baseado nas Escrituras, ou seja, no Antigo Testamento, no caso deles. Depois de Paulo ter passado por lá, Paulo volta. Quando Paulo chega, ele encontra alguns poucos discípulos, e a Bíblia diz que ele os encoraja, ele traz palavras sobre eles, e ali, querido, para mim eles vivem um dos maiores narrativas de avivamento nas Escrituras. É impressionante o que acontece na igreja de Éfeso naqueles dias. A Bíblia diz que Paulo começa a pregar e muita gente começa a se convencer de que aquilo era verdade. E então os bruxos, os magos da cidade vão até o centro e queimam lá mais de 50 mil moedas de prata, alguma coisa assim, em livros de feitiçaria e de bruxaria, reconhecendo que Jesus Cristo era o Senhor. E diz que lá houve, e aí o versículo diz assim, então foi tido a certeza de que o evangelho foi vitorioso na cidade de Éfeso. Que ele venceu, que ele triunfou, foi poderoso, queridos. Começou com um avivamento, os bruxos tudo queimando os livros, falando a gente quer Jesus. Imagina que poderoso não foi o que eles estavam vivendo. E foi tão poderoso que aquilo se perpetuou. Paulo, ele envia um dos seus pupilos mais carinhosos para pastorear aquela igreja, ele envia Timóteo para pastorear a igreja de Éfeso. Timóteo, meu Deus, um dos pupilos mais... Paulo fala, meu verdadeiro filho na fé. Ele fala, eu não posso enviar para vocês mais ninguém, porque mais ninguém vai fazer do jeito que eu faria. É o que ele fala. Ele fala, eu só posso enviar Timóteo, porque eu sei que Timóteo vai fazer do jeito que eu faria. Vou enviar quem eu confio. Ele envia Timóteo para pastorear a igreja. E lá em Éfeso, ele deixa Priscila e Áquila, o casal que tanto o acompanhou, que tanto o abençoou, pessoas extremamente dotadas do conhecimento de Jesus, da capacidade de anunciar o evangelho. Em Éfeso, depois, a gente vai descobrir que o apóstolo João congrega lá durante muito tempo. O apóstolo João passa um tempão lá na igreja de Éfeso. Ele, na verdade, se eu não me engano, ele morre lá. Zé me ajuda. Morre lá o apóstolo João, na cidade de Éfeso, participando da igreja de Éfeso. João fica responsável por cuidar de Maria quando Jesus morre, então, muito provavelmente, Maria fazia parte daquela igreja de Éfeso também. Então, você imagina o corpo de membros que está se estabelecendo. A igreja começa um avivamento e que a cidade toda fica extasiada com o poder de Deus. Eles sofrem uma pequena perseguição ali, um negocinho ali, por causa da deusa Artemis dos Efésios. Os caras começam a falar, se esse cara continuar, Artemis vai deixar de existir, porque ninguém acreditar, se ninguém acreditar, essa deusa não existe. Eu acho engraçado essa deusa Artemis dos Efésios, ela precisa do seu povo para poder existir, ela precisa do seu povo para se sentir bem. Eu acho lindo o nosso Deus, né? Que ele não precisa da gente para existir, ele não precisa da criação para existir. A gente não adora ele para ele se sentir bem, porque ele é completo em si mesmo, é fantástico. Mas eles fazem esse muvuque, aí uma palestrinha ali de 5 minutos de alguém que tomou a voz na frente e já acaba com aquilo. E todo mundo fica bem de novo e a igreja continua crescendo. É fantástico. Maria, imagina, queridos, o corpo de membros daquela igreja, o apóstolo João, o discípulo a quem Jesus amava, o cara que deitou no peito dele, o cara que escreveu, sabe por que você tem que botar fé no que eu estou falando? Porque a gente tocou nele, a gente sentiu o cheiro dele, a gente beijou ele, eu estava com ele. Ele escreveu um evangelho, querido, e talvez um dos mais poderosos dos 4, porque ele veio suprindo e falando de aspectos que os outros talvez negligenciaram, pelo menos é assim que eu entendo de alguma forma. Que ele apresenta o aspecto da trindade de uma forma mais poderosa. Talvez João seja o maior tratado da trindade de toda a Bíblia, porque ele fala do negócio de uma forma muito clara, sabe? E aí ele escreve 3 epístolas, e as epístolas de João são maravilhosas, cada
verdade, cada coisa que ele está compartilhando. Ele escreve o Apocalipse. Meu Deus, cara, e é ele que está escrevendo essa carta para a igreja de Éfeso, é ele que está escrevendo isso aqui. O apóstolo João, o grande apóstolo João que andou com o mestre, tão especial. Maria, velho, cresceu com Jesus, imagina. Cresceu com ele, viveu com ele. Timóteo. Aí você pensa toda essa igreja, aí a gente chega nessa carta. Aí eu chego nessa carta e eu acho fantástico. Porque ele começa dizendo, escreva ao anjo da igreja, escreva ao pastor, escreva a Timóteo, no caso. Que quem está escrevendo é o cara que tem as 7 estrelas na sua mão, ou seja, tem o governo das 7 igrejas, tem os 7 pastores das igrejas na sua mão de direita, e que passeia entre as luzes, ou que passeia entre os candelabros, ou seja, ele está entre a igreja, ele está passando na igreja. Ele já está avisando antes, ele está falando, quem está escrevendo é quem domina tudo, é o dono dessa igreja. Quem está falando não é João, quem está falando é o dono da igreja, sou eu que estou falando para vocês. Vamos deixar isso aqui claro. Aí ele avisa isso, diz, ó, o dono da igreja está escrevendo, está falando para vocês que eu vejo que vocês estão mandando bem, cara, eu vejo o seu trabalho. Eu vejo que vocês têm trabalho árduo. E trabalho árduo é trabalhar firmemente em tempos difíceis, é trabalhar incansavelmente mesmo em tempos difíceis. Isso é trabalho árduo. Ele fala, cara, eu vejo que vocês estão na labuta, vocês estão suando a camisa pela causa, eu estou gostando disso aí, vocês têm trabalho árduo. Ele falou, vejo que vocês também têm perseverança. E aqui o termo perseverança está ligado ao versículo próximo que fala das tribulações, que eles suportaram grandes perseguições, suportaram tribulações, suportaram as perseguições feitas diretamente à igreja e ficaram firmes. Eles falaram, cara, a gente está firme. Ele falou, cara, muito bem, porque vocês suportaram trabalho duro o tempo todo. Vocês suportaram as tribulações. E ele fala, muito bem, porque vocês têm uma doutrina muito sólida. Vocês têm uma doutrina muito bem pensada, muito bem estruturada. A doutrina de vocês, ó, 10. Colocaram à prova os apóstolos falsos e viram que eles eram falsos mesmos e rejeitaram. Odeiam a prática dos nicolaítas, que são outros hereges que querem convencer a igreja. Ele faz um elogio à doutrina que você fica embabacado. Você fala, caramba, cara, que igreja fantástica. Eu imagino Éfeso no nosso tempo, cara. Meu Deus, cara. Tem os grandes nomes do evangelho, digamos assim, os heróis da igreja estão lá, congregando lá, né, velho? A doutrina tá 10. Os caras trabalham até o fim, os caras têm trabalho árduo, os caras têm doutrina, os caras é perseverante na perseguição. E aí a gente chega no ponto máximo dessa ministração, o que todo mundo está esperando quando a gente fala dessa carta. Ele fala, eu tenho uma coisa contra você. Eu tenho uma coisa contra você, o que eu tenho contra você é que vocês perderam o amor. Ou melhor, que vocês perderam o primeiro amor. Eu acho isso fantástico, porque ele já está estabelecendo dualidade entre o primeiro amor e o amor que eles sentem agora. Ele não diz, vocês perderam o amor, vocês não me amam mais. Ele está dizendo, vocês perderam o primeiro amor. O primeiro sentimento que vocês tiveram, o primeiro amor, vocês ainda me amam. Eu não estou dizendo o contrário, estou dizendo que vocês perderam o primeiro amor. Isso para mim já dá a entender que Jesus ele não aceita um amor pela metade, um amor débil, um amor fraco. Esse amor meia boca, não está bom para ele. Ou é amor, ou simpatia não significa muita coisa para Jesus. Ou é amor, ou melhor que não seja, né? Ainda nessa lista dessas cartas às igrejas, tem um momento que ele vai falar para Miguel e falar, ó, você não é frio nem é quente. Então, porque você é morno, eu vou ter que te vomitar da boca, cara. Eu vou ter que vomitar você. Então, ou é amor ou não é. Eu acho fantástico, porque eu fico pensando, o que ele está querendo dizer quando ele fala de amor? Ele diz, vocês perderam o primeiro amor, mas o que ele está querendo dizer com isso? O que ele está querendo dizer com isso? Porque os caras eles são perseverantes na perseguição. Cara, para ser perseverante na perseguição, a gente supõe que essa igreja ama muito. Eles permaneceram assim, desde quando eles começaram até o momento que eles estão recebendo essa palavra. Esses caras são bons na doutrina. Você fala, pô, estabelecer uma doutrina sólida é por quê? Por que a gente estabelece uma doutrina sólida? Porque a gente tem amor à pessoa de Jesus, a gente não quer perder a verdade, a gente não quer negociar a verdade, a gente quer a verdade, a gente quer o que Jesus realmente trouxe, a gente o ama, a gente quer caminhar com ele, então a gente tem uma doutrina sólida. A gente trabalha o tempo todo. Por que a gente trabalha o tempo todo, mesmo em tempos difíceis? Por quê? Porque a gente ama, ninguém trabalha o tempo todo em tempos difíceis. Quem não ama, para, sabe? Vai fazer outra coisa, se distrai, arruma um videogame para jogar. Tá difícil fazer esse negócio.
Não vou continuar, sabe? Mas mesmo em tempos difíceis, eles continuam trabalhando arduamente. Eu só consigo responder que é porque eles amam. Então o que Jesus está querendo dizer quando diz que esses caras perderam o primeiro amor? O primeiro amor. Acho que fica muito feio pra gente quando a gente começa a ler isso aqui. Para mim, pelo menos, já está escasso, já está feia a coisa. Porque eu não sei se de mim pode ser dito que eu tenho uma doutrina sólida. Eu não sei se pode ser dito de mim que eu trabalho o tempo todo, mesmo em tempos difíceis. Eu não sei se de mim pode ser dito que eu perseveraria, mesmo em tempos de perseguições. Quem dirá ser dito que eu tinha esse amor que está sendo declarado aqui? Se te falta qualquer um desses três aspectos, você já está bem longe do amor que ele está falando aqui, desse primeiro amor que está sendo dito aqui. Aí eu acho legal porque quando ele escreve para a igreja de Tiatira, parece que é o contrário exato da igreja de Éfeso. Parece para mim. Porque ele começa dizendo, olha, eu estou observando vocês. Quem está escrevendo é quem? Quem está escrevendo para vocês? Quem está escrevendo é o cara que tem as 7 estrelas na mão. Ele fala uma coisa, conheça as tuas obras. Ele já está dizendo, olha, eu ando no meio da igreja, eu sei quem vocês são. E aí ele começa a dizer, olha, muito bem, eu vejo o amor que vocês têm. Vocês são muito apaixonados. Eu vejo o serviço. Eu vejo o quanto vocês cuidam um dos outros. Eu vejo o quanto vocês se amam, o quanto vocês amam a Deus. Mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês suportaram a profetisa Jezabel. E há entre vós aqueles que amam a prática dos nicolaítas. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, vocês têm o amor que eu esperava que vocês tivessem. Mas vocês perderam a doutrina. Vocês perderam o aspecto doutrinário que eu esperava que vocês tivessem. Esses dias eu estava no seminário e a gente estava conversando sobre missão. E a gente começou a falar sobre missão num contexto geral no mundo e falou como a igreja se torna missionária. A igreja missionária, não o indivíduo missionário. E a gente começou a falar sobre isso, a gente entendeu que Jesus ele é o nosso modelo de missão o tempo todo. Jesus, ele diz que ele é o nosso modelo de missão. Em João capítulo 20, versículo 21, ele vai dizer para a igreja, olha, eu vos envio assim como o Pai me enviou. Então recebam o meu Espírito. O que ele está dizendo? Eu sou o modelo de missão de vocês e o Espírito Santo também é o modelo de missão de vocês. Então quando a igreja pensa em fazer a missão, ela deve olhar para Jesus e para o Espírito Santo primeiro e começar a se basear a partir dali em como fazer missão. Legal. A gente olha para Jesus nesse aspecto missionário e a gente vê Jesus em sua plenitude. E qual é a descrição da missão de Jesus? Obediente até a morte e morte de cruz, por amor daquele que o enviou. Essa é a descrição da missão de Jesus. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, por amor daquele que o enviou. Então Jesus está o tempo todo da vida obedecendo. Tudo que ele faz é obediência. E tudo que ele faz é honra àquele que o enviou. Ele está o tempo todo dizendo, olha, o Pai, é dele que eu estou falando, é do Pai. Quando vocês orarem, digam, Pai nosso, sabe? Ele está o tempo todo apontando para o Pai, ele está dizendo, olha, a minha missão é só obedecer. E aí ele chega no final, ele ainda fala assim, olha, a minha carne não estava afim de sofrer isso aí tudo não. Mas vamos lá. Por quê? Por que nós vamos lá? Porque essa é a vontade do Pai. A gente está obedecendo. Vamos fazer isso. Aí ele vai lá e obedece, morre, ressuscita, obedece de novo e sobe. Aí o Pai envia o Filho, o Pai e o Filho enviam o Espírito, e o Espírito ele já dá um modelo de missão também. Quando ele chega, ele já vem apontando para Jesus. O Espírito Santo o tempo todo está apontando para Jesus, ele vem sempre revelar a obra do Filho. Esse é o aspecto maior da missão do Espírito Santo, é revelar o Filho e auxiliar a igreja em sua missão. Esse é o aspecto do Espírito Santo, essa é a ação. Ele nunca puxa a glória para si, ele nunca aponta as setas para si, dizendo, ei, olha para mim, eu sou o Espírito Santo poderoso. Ele sempre olha para a cruz, cara, olha para Jesus, olha para ele é o Filho, o Verbo vivo de Deus. Olha para ele. Tem uma ilustração que eu ouvi, que está no livro Dinâmica do Espírito, do J.I. Packer, que diz que a obra do Espírito Santo ela pode ser ilustrada como um holofote, mais ou menos no cenário de um homem estar em um ambiente completamente escuro. O Espírito Santo estará atrás dele, Jesus à sua frente. Só que como está tudo escuro, ele não consegue perceber. Então o Espírito lança luz sobre os seus ombros, para que ele possa enxergar o Filho, e o Filho olhando para ele. O Espírito Santo nem aparece. Ele só lança luz para que a gente enxergue o Filho, e o Filho olhando para nós.
Ele é o holofote. Então, quando nós falamos da missão da igreja, nós pensamos que a missão da igreja é, primeiro, ser obediente até a morte, e morte de cruz. Nossos amigos mártires entenderam isso bem, entendem isso bem até hoje. Tem uma galera que está morrendo aí, glória a Deus, aleluia, estão cumprindo a missão. O segundo aspecto da nossa missão é não requerer glória para si, nunca apontar para a gente, sempre apontar para Ele. Nosso aspecto de missão é esse, obediente até a morte e morte de cruz. E qual a gente é obediente a quê? É obediente ao Filho dizendo para a gente, olha, ide por todo mundo e fazer discípulos, amai a Deus sobre todas as coisas, amai o seu próximo como você ama a si mesmo, e esse é o aspecto da missão de Jesus. É isso que as Escrituras nos apontam, é isso que a igreja deveria pegar para si, ponto. Dentro dessa missão nós podemos pegar dois aspectos que é contexto e doutrina. Que eu acho que está estabelecido aqui entre Tiatira e Éfeso, contexto e doutrina. O contexto é o quê? Quando a igreja se contextualiza, ela se torna legal, e aí o mundo gosta da igreja e vem para a igreja porque ela é divertida. A gente se contextualiza, a gente sabe conversar com o mundo, a gente sabe, né, dialogar. E doutrina é quando a gente estabelece aqui e fala assim, vamos fechar o negócio, vai ficar bonito, vamos fechar a doutrina aqui, vai ficar... Não vai ter heresia de nenhum tipo, aqui o negócio vai ficar bonito. Esse negócio de... Não, vou fazer essa piada não. Mas enfim. Não vai ter heresia no nosso meio. Cara, eu acho isso fantástico. Eu acho que a igreja, quando ela entende a missão dela, ela começa a pensar os dois o tempo todo. Ela começa a pensar, a gente tem que conversar com o mundo o tempo todo e mostrar que a igreja ela é um braço de amor de Jesus. A gente está preocupado com a escola do bairro, a gente está preocupado com a medicina do bairro, está preocupado com a salvação do bairro, a gente está envolvido em evangelismo e em missões, a gente está o tempo todo lá e a gente está o tempo todo aqui também, a gente dizendo, olha, isso aqui precisa ser bem feito, isso aqui precisa ser bem estabelecido, isso aqui... eu acho que esse é o ornar Tiatira Éfeso, é o amor de Tiatira e a doutrina de Éfeso, é a comunhão dos dois, a gente diz, a gente está lá e a gente está aqui também. A gente está bem estruturado aqui, mas o fato de estar bem estruturado aqui não exclui quem está lá. A nossa doutrina não bota o outro para fora, a nossa doutrina acolhe, porque a santidade de Jesus fazia isso. Sabe, porque o que a gente vê isso hoje é isso. A igreja que fala, a gente é uma igreja doutrinária, a gente bota o outro para fora. Porque a gente fala assim, a nossa doutrina não acolhe, não dá para conviver, esse cara vai vir aqui, mas como? Porque a nossa igreja é uma igreja doutrinária, então isso aí pode ir embora. Aqueles que saíram dos nossos é porque não eram dos nossos. Aí a outra igreja diz, não, esse negócio de doutrina, muita doutrina aí, isso aí é perca de tempo. Nosso negócio é amar todo mundo. Aí chama todo mundo para dentro, aí tá todo mundo dentro, mas tá tudo errado. E tá errado. Quando eu falo doutrina, eu estou falando do aspecto que se você tirar isso, deixa de ser cristianismo. Sabe? Deixa de ser, você não pode duvidar disso. É tipo Jesus ser Deus, sabe? Não dá, deixa de ser cristianismo. É isso. Eu acho isso fantástico, porque quando eu olho para essa comunhão dos dois aspectos, doutrina e contexto, eu vejo que a igreja como igreja tem um grande desafio. Eu vejo que a igreja como indivíduos, como eu e você, nós temos um grande desafio também. Eu penso que, cara, a gente tá muito longe dos dois. Hoje eu vim no caminho e falei, Jesus, hoje eu sei que eu não vou pregar para ninguém, eu estou pregando para mim. Hoje eu vou pregar para mim, eu tenho certeza. Porque a gente está muito longe dos dois. A gente está longe de ser essa pessoa que é completamente apaixonada por Deus e pelo outro. Completamente apaixonada. A gente está longe de ser essa pessoa que é doutrinária, essa pessoa que é bíblica em todos os seus pensamentos e aspectos de vida. Está longe. Agora, o que eu acho que está sendo conversado aqui acerca da igreja? É o princípio. Acho que ele está falando de um princípio, sabe? Porque Éfeso, quando começou, provavelmente ainda era fraca de doutrina. Tiatira, quando começou, provavelmente era fraca de amor. Mas o que ele está falando? Está falando de princípio. Ele não está exigindo de Éfeso que recobre o amor que perdeu em detrimento da doutrina que obteve. Ele está dizendo, eu não quero que você volte a ser burro. Continua com a doutrina, mas recupera o amor. Não larga, sabe?
teve uma coisa que está queimando no meu coração há um tempinho já, isso aí. Eu falei isso no culto do Cultura, falei isso nos discipulados, umas 2 semanas já falei isso no discipulado lá em casa, falando isso para todo mundo que eu encontro. Aconteceu esses dias, eu estava conversando no WhatsApp, e aí a gente estava falando de uns aspectos aleatórios, e aí a Carol me perguntou, Murilo, o que você sente quando você fica muito tempo sem orar? E aí eu respondi, falei, nossa, que pergunta, né? Tipo, do nada, assim. Mas aí eu respondi, eu falei, olha, primeiramente eu sinto minha tentação ficando muito mais forte. Eu sinto o pecado me açoitando de tudo quanto é lado. Eu me sinto em pecado, me sinto caído, me sinto fraco. Quando eu fico muito tempo sem orar, sabe o que acontece? Começa perspectiva de vida, perspectiva de futuro, perspectiva do que eu estou vivendo hoje, do que eu estou fazendo. Porque tudo que eu estou criando em relação ao futuro está intimamente relacionado a Jesus. Então, quando eu fico muito tempo sem orar, eu simplesmente perco a graça de viver. Eu olho e falo, meu Deus, que merda que está acontecendo, o que eu estou fazendo da minha vida? Quando eu fico muito tempo sem orar, eu perco sentido de existência. E eu comecei a fazer uma lista, comecei a falar um monte de coisa, e eu escrevi um textão, e eu mandei para ela, eu falei, caramba, que da hora essa pergunta, nunca tinha parado para pensar nisso. E ela me respondeu, e ela disse, olha, muito boa a sua resposta. Ela disse. Ela falou, porque eu sinto a mesma coisa. Ela falou, eu acho que todo mundo que passa por um longo período longe de Jesus, e que um dia já teve uma comunhão plena de relacionamento com o Filho de Deus, com o Espírito Santo, de intimidade, sente a mesma coisa. Ela falou, mas eu acho que o que a gente mais deveria sentir quando a gente fica muito tempo sem orar é saudade. Porque a gente não busca Ele pelos benefícios que Ele nos dá. A gente busca Ele porque nós o amamos. Eu nunca tinha pensado nisso. Mesmo que o benefício que eu esteja buscando nele seja santo. Um benefício santo. Eu não estou buscando prosperidade. Eu não estou buscando dinheiro. Eu estou buscando viver para ele. Sei lá, eu estou buscando estar no caminho. Estou buscando fazer missões, salvar pessoas. Estou buscando vencer o pecado. Eu estou buscando ser um homem melhor. Eu estou buscando amar mais minha esposa, amar mais as pessoas, saber lidar com o mundo. É uma busca santa, o meu benefício é santo, não é algo ruim. Ainda assim, se o que você mais sente falta quando está longe dele é isso, é porque você busca ele pelos benefícios. Se o que você mais sente falta quando está longe dele é dos dons, é porque você busca ele pelo benefício. Mas a gente tem que ser diferente. Eu acho que é disso que Jesus está falando para Éfeso. Eu acho que é disso que ele está falando. Ele está falando, está muito bem no trabalho, está muito bem na perseverança, e a doutrina, 10. Mas você não tem mais saudade de mim. Você perdeu a saudade. Você perdeu o suspirar. Você perdeu o anseio de estar comigo. Você perdeu isso. Eu tenho isso contra você. Sabe? Pode estar funcionando perfeitamente, pode estar ganhando 1000 almas por culto, pode estar maravilhoso, cara. Se você perdeu a paixão por ele, não está valendo mais nada, você precisa voltar ao início. Lembra-se de onde caiu, arrepende-se, volta. Lembra de onde você perdeu a saudade. Quando foi que o ministério ficou mais importante do que ele? Quando foi que o trabalho ficou mais importante que o relacionamento? Lembra de onde você caiu, se arrepende e volta. Não importa se está funcionando, não importa se está funcionando. Ministério não foi feito para funcionar, não é uma empresa. Ai, Jesus, nos ajuda, Pai. Mais difícil para mim, cara, é perceber no meu coração essa santa iniquidade. A gente foi ministrado sobre isso na sexta-feira.
No último culto do Cultura do Reino, o pastor Anderson Silva estava com a gente, ele usou esse termo, exatamente esse termo. Ele disse: há pecado na nossa santidade. Essa minha santa iniquidade de buscar a Deus por todas essas coisas que todo mundo acha bonito, todo mundo elogia, e eu baseio dizendo é bíblico, mas com a motivação que ainda está errada. Ainda era para ser relacionamento. Não é para negligenciar a doutrina. Não é para negligenciar trabalho. Não é para negligenciar a perseverança. Mas se perder o amor, nada disso vale mais nada. Aí a gente chega, depois disso, ele fala assim: ó, se arrepende. Se arrepende. Eu tenho um conselho para você. Eu tenho um conselho: se arrepende. Porque se você não se arrepender, eu vou tirar você de onde você está. E eu acho que o que ele está dizendo é sobre a influência da igreja de Éfeso. Porque Éfeso se tornou uma das mais influentes igrejas da Ásia. Era maior, era mais bonita, era para onde as outras igrejas olhavam. Talvez pelo seu hall de membros, talvez por Timóteo, talvez por o apóstolo João, talvez por Maria, talvez por Priscila e Áquila, talvez pelos homens que se converteram e queimavam seus livros. Imagina o tamanho da paixão no coração desses caras, velho. Eles foram avisados de Jesus um dia, já largaram a vida todinha, botaram fogo em tudo, falaram: a gente é dele agora. Eu imagino que as outras igrejas olhavam para eles e eles eram referência. Eu acho que Jesus está falando de uma consequência e não de um castigo, parece para mim. Ele está dizendo: se vocês perderem o amor, eu vou ter que tirar vocês do lugar que vocês estão. E o que ele está dizendo é: vocês vão sair daí, velho. Não dá para ser referência para ninguém, mesmo funcionando, se não tiver paixão. Não dá para guiar ninguém sem paixão. Você não pode discipular ninguém, não pode ensinar ninguém a ser discípulo de Jesus se você não ama Jesus. É por isso que João é tão poderoso nos seus escritos. Ele fala: cara, eu toquei nele, eu beijei ele, eu abracei ele. Eu sou o discípulo a quem ele amava muito. Sou eu esse cara. Eu imagino que era discipulado com João, cara. Imagina você ser discipulado por João. Inácio de Antioquia, que foi um dos discípulos de João. Quando ele morre, você tem uma noção do que ele aprendeu. Ele escreveu sua última carta aos Romanos dizendo: olha, eu vou chegar em Roma, e ainda que eu peça para que vocês me livrem da morte, não façam isso. Porque eu sou o bom trigo de Cristo. E se ficar vivo não dá fruto nenhum, eu preciso morrer. Aí esse cara chega em Roma, a galera vai lá prender ele, ele fala assim: me dá só um período de oração, último pedido, me dá um período de oração. Os caras falaram: beleza. Esse cara entrou no quartinho, ele começou a orar e chorar, e ele ficou tanto tempo ali, se eu não me engano ele ficou 2 horas lá dentro, orando e chorando, e ninguém interrompeu ele. Os soldados estavam comovidos do lado de fora, falaram: meu Deus, por que a gente vai matar esse velho? Como é que a gente vai levar esse velho para lá? Meu Deus. Ele foi, irmãos, ele não foi coagido. Aí ele chega lá no Coliseu, aí o cara fala: meu, para de pregar. É só parar de pregar. A gente libera você já é idoso. Vai ficar tudo bem. Ele fala: eu nunca vou parar de pregar. Prego por amor daquele que me enviou. Obediente até a morte. E morte de cruz. E qualquer outro tipo de morte. Aí os caras falam: então a gente vai queimar você vivo. Não, então a gente vai soltar as feras. Ele falou: pode soltar. Ele falou: então a gente vai queimar você vivo. Aí ele começa a tirar a roupa. Porque os homens que eram queimados naquela época eram queimados nus. Os caras se irritam e botam ele para queimar, e diz que todo o povo que estava ao redor sentiu cheiro de pão, enquanto Inácio de Antioquia morria queimado. O bom trigo de Cristo sendo oferecido. Discípulo de João. O discípulo do amor. O discípulo do amor. E o discípulo do amor, aonde congregou, escreve agora para a sua própria igreja, para a igreja onde congregou e que amou e que serviu por tanto tempo, que eles perderam o amor. Eu não sei se João estava envolvido emocionalmente no momento que escreveu essa carta, se ele estava debaixo de uma revelação poderosa, não sei, sim. Não sei. Mas eu imagino que o coração dele deve ter apertado um pouco quando ele viu Jesus dizendo: eu tenho contra vocês, que vocês perderam justamente o que fez vocês começarem. A única coisa que era importante no começo. O que fez vocês queimarem os livros. Vocês perderam. Vocês estão bons em tudo agora, mas o que fez vocês queimarem os livros, vocês não têm mais. Eu quero convidar você a aprender esse caminho hoje, querido. Hoje eu não quero convidar você a entender o quão ruim você está. Isso eu acho que já está claro.
Acho que está claro. Para mim está claro, sei lá. Quero convidar você a entender o caminho que ele propõe depois. Lembra de onde você caiu. Se arrepende e volta. Lembra de onde caiu. Se arrepende e volta. Por favor. Não continua. Não continua. Está funcionando, eu sei que está legal, que está funcionando, mas não continua. Não é assim que ele quer que você faça. É muito tentador continuar porque está funcionando, mas não é assim que ele quer. Sabe, hoje eu acho que é a segunda ministração dessa série, ainda vem mais 6 igrejas aí pela frente. A gente vai apanhar muito ainda aí. Vai ter muita coisa para alinhar. Mas eu acho que não é à toa que Éfeso é a primeira carta a ser estabelecida e que o primeiro problema apresentado à igreja de Jesus é a falta de amor. Eu acho que não é à toa. Depois vão vir outros problemas, mas para mim não é à toa que Éfeso é a primeira. E que o problema de Éfeso é a falta de amor. Se você não tiver isso, não importa o resto. Não importa. Eu só prego disso aqui, eu sei. Toda vez que eu venho aqui, acho que a gente prega aquilo que a gente sofre, sei lá. Aquilo que a gente luta para viver. Tem gente que diz que você prega o que você vive. Eu prego o que eu luto para viver, não é sempre que eu consigo. Eu estou me esforçando. Eu quero muito amar Jesus mais do que eu amo. Eu quero muito. Mas quando me perguntam do que eu sinto falta, quando eu fico muito tempo sem orar, não é Jesus a resposta. Quando eu fico muito tempo sem falar com Jesus, não é de Jesus que eu sinto falta. Jesus! E eu não tenho problema nenhum de falar isso para vocês, eu acho até legal. Eu falo isso para vocês, para que vocês não tenham que falar isso para mim, nem para ninguém. Para a gente ir se alinhando junto, ferro afia ferro, até que todos sejam encontrados em perfeição. Eu quero te convidar a ficar de pé para orar. Eu não sei se eu já passei do tempo, se eu falei menos tempo do que o tempo que eu devia falar. Mas eu acho que é isso que Jesus quer falar com a gente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Estou pronto para convocar cada vencedor para jantar. Eu estou preparando o banquete com o fruto da árvore da vida, alimento que vem do jardim de Deus. Ele começa a carta elogiando, dizendo, olha, vocês têm perseverança, doutrina e trabalho. Aí ele fala, vocês têm um problema que é a falta de amor. Aí depois ele diz, mas vocês têm uma coisa ao seu favor, que está nessas 3 que vocês têm. E qual é? Perseverança ou trabalho? Doutrina. O que vocês têm ao seu favor para viver um reavivamento espiritual e experimentar o primeiro amor é doutrina. Vocês odeiam as práticas dos nicolaítas, eu também as odeio. Vocês têm doutrina ao seu favor. E agora, se você tiver ouvido para ouvir o que eu estou dizendo, se você estiver pronto para ouvir o meu conselho, se você estiver a fim de acatar o que eu estou dizendo, ouça. Eu estou pronto para convocar os vencedores. Não tem mais muito tempo. E aquele que vencer será chamado filho de Deus e comerá do fruto da árvore da vida que está no jardim de Deus. Agora o anseio de estar com Deus e de comer o fruto da árvore da vida só pode nascer em um amor genuíno por Ele. Se não nascer aí, não é genuíno. Não é do que Jesus está falando quando Ele diz ao que vencer. Esse ao que vencer é o cara que conseguir ter essa paixão até o final. Está apaixonado desse jeito até o final. Você consegue lembrar? Feche seus olhos, por favor. Você consegue lembrar quando foi que o ministério ficou mais importante? Quando foi que começou a ficar chato, porque não tinha mais... Você consegue lembrar quando que ficou mais legal pregar do que estar com Ele? Quando era mais legal pregar do que estar orando? Quando é mais legal estudar do que estar orando, do que estar na presença dEle? Você consegue lembrar quando foi que isso aconteceu?
Fala com seu pai. Perder o primeiro amor, queridos, a gente fala disso o tempo todo. A igreja gosta de falar disso o tempo todo. A gente fala de primeiro amor. Toda vez que alguém chega falando de evangelizar, a gente já diz, é primeiro amor, tadinho. Tá querendo evangelizar porque é primeiro amor. Mas não é disso que a Bíblia está falando. Porque eles ainda faziam tudo o que faziam no início. Ainda eram servos, ainda perseveravam, ainda pregavam doutrina, ainda faziam tudo o que faziam. Não foi o que eles deixaram de fazer que deixou de ser o primeiro amor. Foi a motivação com que eles deixaram de fazer, a motivação com que eles faziam. Quando que você começou a fazer essas coisas por você? Quando foi? Por causa do crescimento do ministério, por causa do nome, porque tinha que funcionar. Por causa dos elogios. Quando foi que você começou a fazer por causa dos aplausos? Quando foi que você perdeu ele de vista? Por favor, querido, eu quero convidar você a começar uma oração. Fala com seu pai. Espírito Santo, neste momento eu te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço porque o Senhor sempre convida o nosso coração ao realinhamento. Te agradeço por essa campanha que se inicia, Jesus. Nós queremos ouvir o que Teu Espírito tem a nos dizer. E nós queremos ouvir e praticar. Nós não queremos ouvir e esquecer, nós queremos ouvir e praticar o Teu conselho de voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor, voltar ao primeiro amor, Jesus. Nós queremos voltar ao primeiro amor, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Porque o Senhor nos conhece. Porque o Senhor passeia no meio da sua igreja. O Senhor nos conhece. Porque você tem as 7 estrelas na sua mão. Você é o dono da igreja. Nos alinha, Jesus, nos ajuda, Pai, nos ajuda. Talvez seja impossível nós fazermos isso, mas nós queremos retomar ao menos o desejo e o princípio, para que o Teu Espírito seja o poder que nos fará realinhar ao Teu coração acerca da igreja. Que o Teu Espírito seja o poder capaz de nos realinhar. Nós queremos retomar o princípio. Obrigado. Em nome de Jesus.